O Tarcísio, desde o início, é super blindado. Ele assume o governo do Estado absolutamente blindado pela imprensa. Mas ele não tinha sido, até então, incensado como foi de uma semana para cá. Eu acho que tem algumas coisas que explicam isso. Por exemplo, tinha uma expectativa de parte, né, pelo menos da mídia, de que o Eduardo Leite pudesse ser um candidato neoliberal em 2026. Né, uma cara jovem, renovada, de um PSDB renascido das cinzas, posto que o último candidato, né, do PSDB a protagonizar a disputa nacional hoje é um pária político, que é o Aécio Neves, que inclusive a Folha andou ressuscitando por esses dias, pedindo a opinião dele, como se isso fosse algo muito relevante para o debate político nacional. Agora, o Tarcísio, de uma semana para cá, ele ocupou todas as manchetes, capas editoriais. Eu acho que isso tem muito a ver com o desempenho absolutamente ridículo do Leite na condição da crise da tragédia climática do Rio Grande do Sul, porque tem todas as digitais dele na tragédia, e tem uma incompetência assim absurda na construção das respostas para a crise que, em parte, ele é responsável. Acho que isso, assim, o Leite sai queimado de um jeito que todo mundo resolve apostar no cavalo Tarcísio de uma tacada só. Então, é aquela sequência, né? Editorial do Estadão na sexta, da Folha na segunda, do Globo na terça, se não me engano, capa da Veja na sexta, né? Que é a corrida com o Tarcísio à frente dos demais e o Leite já fora da capa. Ele nem tá na capa, né? Inclusive. E aí o Tarcísio manda a Sabesp manda as bombas também para o Rio Grande do Sul. Aí tem esse apoio também para resolver a crise lá. E aí, nossa, o Tarcísio vira o salvador da pátria, quase. E tem o lançamento do plano São Paulo na direção certa, que é uma carta de intenções completa, sem uma água de salsicha. É um pacote que não tem medida, né? São diretrizes muito genéricas, muito genéricas. Eu brinquei, parece que ele jogou tudo no chat GPT, falou, produz um pacote para o governo do Estado. E aí o chat GPT gera uma coletânea de bordões neoliberais. Porque, assim, é um compromisso genérico com a austeridade, é uma coisa do tipo, vamos gastar melhor. Ok, gastar melhor é o quê? A matéria do G1 sobre o lançamento do São Paulo na direção certa não é uma matéria, é um release. É um negócio absolutamente acrítico, elenca resumidamente todos os pontos que o Tarcísio coloca no documento, sem entrar em nada. Né? E isso vem sendo assim como um grande plano que mostra um caminho para São Paulo que deveria ser o caminho para o Brasil, em oposição à falta de caminho ou aos caminhos perdulários do governo federal. Só muita boa vontade e muito compromisso político explicam esse tipo de cobertura. Né? Porque nada justifica aquele pacote de nada. É um pacote de nada. Você espreme, não sai uma gota. Ser alçado à condição assim, de uma plataforma política exemplar para definir os destinos de um país. Cabe lembrar nessa situação assim, que esta adesão ao Tarcísio, mais entusiasmada do que foi, por exemplo, a tímida adesão ao Bolsonaro em 2018, muito enfim, pelo naufrágio precoce, né, da candidatura do Alckmin, mostra, pela enésima vez, né, se existe alguma expectativa numa direita civilizada no Brasil. Assim, o que existe de direita civilizada foi para o governo Lula. Né, o Alckmin, a Simone, e parte da direita não civilizada está no governo Lula também, sugando o erário assim, igual a Masdraga. Mas os liberais não têm nenhum problema com violência, autoritarismo, tem problema com falta de modos. Tivesse o Bolsonaro usado direitinho o garfo e a faca, teria sido apoiado na reeleição. Meia dúzia de vacinas teriam resolvido. E para com a bobajada, né, de contra a imprensa, não sei o quê, e querer elencar tipo, uma imprensa oficial, né, era o SBT e a Record, em detrimento da Globo,
a Jovem Pan, enfim, muita briga com Folha, Estadão. Sem isso, não teria tido nenhum problema para este campo político apoiar sua reeleição. Sim. Porque, noves fora a falta de modos, qual foi o grande ponto de tensão? Aonde que a mídia neoliberal teve, por exemplo, pontos de tensão com a política econômica do Guedes? O Ricardo Salles foi um grande problema para estes setores? Não foi. Né? No geral, era uma enorme boa vontade com o programa e uma crise estética e uma crise na conduta, né? E um outro absurdo. Enfim, até que a convivência ficou insuportável e houve assim, uma tolerância à eleição do Lula para que o Bolsonaro perdesse e, com a ausência do Bolsonaro no poder, a direita pudesse se reorganizar. Ela embarca nesta reorganização agora, precoce, né? Mas já começa a apontar 2026, em torno do Tarcísio. E, enfim, não faltam provas do governo Tarcísio de que assim, ele não é moderado, ele é de extrema-direita. Claro que não. A polícia de extermínio, né, do Tarcísio... Foi afastado da rota por matar demais. Exato. E ele assume isso quase que com orgulho. Assim, tem um matador na segurança de São Paulo. Né? O projeto das escolas cívico-militares, que foi aprovado recentemente, assim, se a burguesia brasileira achasse a escola cívico-militar legal, seus filhos estudariam nos colégios militares, e não estudam. Em lugar nenhum. Nem aqui, nem em São Paulo, nem nenhum estado a burguesia coloca os seus filhos nos colégios militares. Também foi aprovado assim, com uma conivência absoluta. Se falar em cortar gasto e vender estatal, a turma pula no barco assim com uma felicidade e esquece todo o resto. Né? Eu acho que, enfim, ficou muito explícito isso. Né? Tipo, não existe nenhum problema do campo liberal com falta de democracia, com violência, não sei o quê. Basta usar direitinho garfo e faca, se comportar em público, não limpar a boca na toalha de mesa, que a adesão é a crítica empolgada, igual a gente viu essa semana, né? Inclusive incensando como divisor de águas, tipo, o programa para o novo milênio, um apanhado de diretrizes que você espreme e não sai absolutamente nada, além de bordões neoliberais: vou gastar menos, vou vender estatal, vou gastar melhor, precisamos ter eficiência, enfim, a mesma bobajada de sempre.